Pois é, Carol, muito bom dia para você, um excelente dia para todo mundo que nos acompanha. Esse vídeo confirma, Carol, que foram três os ataques israelenses contra o hospital na mesma sequência. Até então, a gente sabia de dois ataques quase simultâneos, uma tática que é muito controversa e que levou a muitos líderes mundiais a criticarem ainda mais Israel pelas táticas violentas que o governo israelense escolheu usar nessa guerra. O que aconteceu, Carol, e o que esse vídeo revela? No início dessa semana, os israelenses bombardearam um hospital, o Hospital Nasser, que fica no sul da faixa de Gaza, na cidade de Han Yunis. Isso já é muito controverso, porque os hospitais são protegidos pela legislação internacional. Eles não podem ser atacados nesses conflitos, assim como escolas, campos de refugiados, unidades médicas, mesquitas e outros templos religiosos. Tudo isso todos esses prédios, todas essas construções já foram alvos de ataques israelenses. Israel sempre dizendo que está atacando esses lugares em busca de militantes do Hamas, mas não foi o que aconteceu no hospital. Não, mesmo a investigação israelense não identificou nenhum militante do Hamas naquele hospital. Eles falam vagamente numa câmera que teria sido instalada sobre o hospital. Mas o que aconteceu? Eles fizeram esse primeiro ataque, já era muito controverso, porque o alvo era um hospital. Poucos minutos depois, os israelenses fizeram um segundo ataque e aí eles mataram 5 jornalistas que foram fazer a reportagem sobre o que tinha acontecido naquele primeiro ataque e as equipes médicas que estavam tentando salvar aquelas pessoas que foram feridas no primeiro ataque. Essa tática é chamada de double tap, quando você faz um ataque e depois você ataca novamente o mesmo alvo com a intenção de atingir as pessoas que estão socorrendo aquelas vítimas do primeiro ataque. Agora, o que esse vídeo que a CNN teve acesso revela? Que foram 2 ataques na sequência nesse segundo ataque contra o hospital. Ou seja, aconteceu um primeiro ataque e depois 2 mísseis foram disparados quase simultaneamente nesse segundo ataque. Isso cria ainda mais controvérsias porque mostra que não foi um acidente de Israel, que as forças de defesa de Israel atiraram 2 vezes nesse segundo ataque com a intenção, obviamente, de atingir as pessoas que estavam lá. O governo israelense tem se defendido dessas críticas, dizendo que abriu uma investigação, não é uma investigação independente, porque é uma investigação dos próprios militares israelenses. Muitos líderes internacionais pedem uma investigação de órgãos independentes, mas Israel não tem feito isso. Cada vez que faz um ataque controverso como esse, Israel diz que tentou atingir uma câmera que teria sido instalada pelo Hamas. O resultado desses ataques muito controversos, Carol, que vão contra toda a legislação internacional e podem ser considerados crimes de guerra, foi a morte de 20 pessoas, inclusive 5 jornalistas. Nós temos quase 200 profissionais de imprensa que já foram mortos pelas forças de defesa de Israel nesses ataques. E só para complementar, Carol, uma outra informação importante: ontem o presidente Donald Trump fez uma reunião, como a gente tinha comentado no jornal aqui ontem, com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e também com Jared Kushner, que era o seu ex-enviado para o Oriente Médio e também genro do Donald Trump. Eles discutiram ali o futuro da faixa de Gaza, sem a participação nem de israelenses e nem de representantes da Palestina. Carol. Américo, aproveitar que você está com a gente, mais uma vez revendo o vídeo que o Américo nos traz, esse vídeo obtido pela CNN, que revela a sequência desse ataque, um ataque que ocorreu no hospital em Khan Yunis. Num primeiro momento, o ataque atinge o prédio do hospital, olha só, e cerca de 9 minutos depois, mais um ataque acontece, mais de 20 vítimas nesse ataque na faixa de Gaza. Américo, em que medida que esses registros, eles endossam aquelas críticas de possível violação ao direito internacional? Carol, esse vídeo ele mostra que Israel atingiu de propósito esse hospital nesse segundo ataque. O primeiro ataque já era muito controverso, como eu disse, porque está se atacando um hospital, que é um prédio que precisa ser preservado
em qualquer tipo de conflito. Isso faz parte da legislação internacional. As convenções de Genebra protegem esse tipo de construção. Agora, esse vídeo mostra que foram 2 mísseis, 2 artefatos que foram lançados por Israel na sequência. Nesses 9 minutos de diferença, esse segundo ataque foi primeiro esse primeiro artefato, segundos depois o segundo artefato. Então isso mostra que foi um ataque proposital de Israel, num momento em que as próprias imagens aí mostram jornalistas e também socorristas tentando ajudar, os jornalistas fazendo a reportagem e os socorristas tentando ajudar aqueles feridos. A gente precisa lembrar também, Carol, que a comunidade internacional ficou muito indignada com esse ataque, porque existe uma determinação das cortes internacionais de justiça para que Israel tome todas as medidas possíveis para proteger os civis e para impedir qualquer tentativa de genocídio. Israel está respondendo a um processo simplesmente pelo crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça, uma ação que foi movida pela África do Sul e que agora tem o apoio oficial do Brasil. Esse é um processo longo, mas a Corte determinou que Israel tem que tomar várias medidas, deixar entrar muito mais ajuda internacional no território da faixa de Gaza e tomar medidas que protejam civis e que não ataquem desnecessariamente alvos como este. Então pode ser, sim, interpretado como um crime de guerra e também como uma violação dessas determinações da Corte. A gente precisa lembrar que existe também um outro processo contra líderes de Israel, inclusive o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e existe um mandado de prisão contra ele. O Netanyahu está exatamente na mesma situação do ditador russo Vladimir Putin. Ele é um procurado pela Justiça Internacional por, alegadamente, usar a fome como uma arma nessa guerra. Por isso ele não pode viajar para muitos países. O Netanyahu tem ido no máximo aos Estados Unidos, grande aliado de Israel, e só, até porque a Justiça Internacional tem esse mandado contra ele. A pressão contra Israel continua muito alta e vem aumentando ainda mais. Mas o principal aliado de Israel, os Estados Unidos, estão em silêncio com relação a tudo isso e dando sinal verde para esse tipo de ataque continuar. Lembrando que Israel sempre diz que qualquer tipo de ataque, mesmo este no hospital, tenham como alvo, em tese, militantes do Hamas.